Glória a Deus. Vamos lá, faz a leitura comigo. Então, começa o texto no versículo 18. Os irmãos aqui sabem, eu amo a Bíblia, gosto de ler a Bíblia, gosto de ler a Bíblia inteira. Leio a Bíblia em versões, termino uma versão, pego outra, né? E a Bíblia que eu estou lendo inteira agora é a Nova Versão Transformadora, gosto demais. E aí eu queria que você fosse me acompanhando aí, mesmo na sua tradução, versão, aí não tem problema. Então o anjo do Senhor disse ao profeta Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo, preste bem atenção, né? Eu li tantas vezes. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para o holocausto, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que não me custam, que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Você pode dizer um amém? Me ajude, vamos orar, pedir a Deus que fale conosco. Curva a cabeça assim, ó. Feche os olhos e ore, peça, clame, ore por mim, ore por quem está do teu lado, peça para Deus falar, gritar conosco, peça para Ele tornar fácil a palavra, peça mesmo, fala: Senhor, aquieta a minha alma, aquieta os meus pensamentos. Vamos. Pai, em nome de Jesus, amo a Tua palavra, Senhor. Senhor, pregar a Tua palavra, Senhor, um desejo do meu coração. Mas eu peço graça, unção, autoridade, liberdade, sabedoria, para que a Tua palavra nos alcance nesta noite. E oro ao Senhor pedindo que pessoas saiam daqui dizendo: Deus falou comigo hoje. A palavra foi para mim hoje. Faz isso conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, deixa eu perguntar algo aí, se você puder dar esse testemunho levantando a mão, por favor. Alguém que está aqui, Deus tem cobrado você? Engraçado, vocês levantam a mão assim, ó. Vou perguntar de novo, tá bom? Vamos lá. Alguém que está aqui, e eu estou usando uma palavra forte, tá? Alguém está aqui, e você sabe que é, não adianta também eu querer mudar a palavra, né? Alguém está aqui, Deus tem cobrado você, pastor, ok, amém.
Amém. Gente, a vida ela se tornou, de alguma forma, assim, a vida ela se tornou assim imprevisível demais, né? As coisas estão mudando assim, tudo está mudando, pessoas estão mudando, né? É incrível como que da noite para o dia assim, e algumas pessoas nem percebem tamanha mudança. É incrível isso, como que está mudando, né? Até na nossa casa mesmo, assim, a mudança é grande demais, né? Você tem que saber lidar com mudanças, né? Quem tem filho sabe o que é, né? Você tem um filho assim, uau, aí você tenta ter o segundo filho, vem completamente diferente, né? Loucura, como é que pode, dos mesmos pais, na mesma casa, criado do mesmo jeito, vem água e outro vem vinho. Você fala, santo Deus, e aí você tem que tratar, né? E o interessante é você amar igual duas pessoas completamente diferentes. Quem sabe do que eu estou falando? Quem tem filho assim? Você fala, Jesus, né? Um não fala, o outro não para de falar, né? Que isso? E pessoas, né? Meu Deus, como pessoas mudaram, como estão mudando, né? Pessoas que eram, uau, hoje não são mais. Não são mais. Pessoas que viviam o reino, né? Viviam o reino de Deus. Hoje nem sabe se estão no reino, né? Pessoas que estão deixando ser moldadas pelas circunstâncias. Pessoas que não estão entendendo e não estão percebendo que o vento está soprando e ela está sendo levada e sendo moldada, né? Uma pessoa me falou hoje, né, dessa questão funcional. Hoje todo mundo trabalha, todo mundo corre, só que a pessoa não está percebendo que ela está deixando o melhor, né? A pessoa, ela vivia a obra, vivia o reino, vivia o chamado, vivia as coisas de Deus. Na igreja para ela era algo assim importantíssimo, importantíssimo. Hoje, se a igreja mudar de lugar, ela nem fica sabendo, né? Pessoas que doaram tanto, gente, mas tanto, já deram assim ofertas assim, e hoje ela nem sente falta do que está acontecendo. A nossa igreja aqui, eu louvo a Deus, né? Louvo ao Senhor, as coisas que acontecem aqui, e a maneira como acontecem aqui, e eu poderia, se você me perguntasse assim, pastor, o senhor está feliz, né? Domingo nós servimos aqui 394 cálices de ceia, né? Cobertor, essa semana chegou cobertor pra caramba aí, né? Doação, cesta básica chegou, não para de chegar. Aí, pastor, mas está feliz? Não estou, assim, não é, mas é uma questão pastoral, porque saber se você faz parte disso, se você não está percebendo que você um dia era uma pessoa que doava, participava, estava comprometido, e hoje nem cesta básica faz sentido para você, cobertor não faz sentido, roupa não faz sentido, oferta não faz sentido, dízimo não faz sentido, né? Porque você está permitindo mudar. Você não está entendendo a questão da perseverança, de ser perseverante, ser constantemente constante. Tudo pode mudar, mas o meu amor pelo Senhor não pode mudar. Alguém pode dizer amém, Ana? O meu compromisso com Deus, meu chamado, o amor que eu tenho pela casa, o amor que eu tenho pela obra, isso não pode mudar. Está frio, não interessa, está calor, não interessa, estou com carro, não interessa, estou sem carro, não interessa. O amor por Ele, o chamado por Ele é maior que tudo, né? Não pode mudar. Eu creio de todo o coração nessa destinação. Eu creio nisso, irmãos, creio. Eu sou fruto disso. Creio nessa, que a palavra consagração, né? Nessa dedicação,
nesse apontar o caminho. Eu sou fruto disso. Minha mãe, num momento de desespero, não foi sabedoria, foi desespero. Minha mãe, ela falou com Deus, indo quando já empurravam a maca, né? Ela ia dar à luz. Minha mãe falou com Deus, ela falou: eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho como criar essa criança, eu não tenho recurso, eu não tenho onde morar. E ela falou, verbalizou, ela destinou. E eu sou fruto disso. Tudo que você vê em mim, tudo que você ouve através da minha vida, tudo que você tem através da minha vida, foi porque a minha mãe destinou algo. E ela disse: eu te entrego esta criança. Essa criança é sua. E hoje um homem com 57 anos vive a destinação, a entrega, a colocação de uma mãe que pega um filho e fala: é seu, Senhor, não é meu. Né? Não é meu, é do Senhor. Eu creio muito nisso, eu creio nisso. E eu sou fruto e vivo isso, né? Amo isso, amo a casa de Deus, amo o meu chamado pastoral. Às vezes até assim é uma tentação, né? Porque a vida ela vai te atraindo para tantas coisas, há tantas oportunidades que aparecem aí na vida, né? E às vezes aparece até a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Você vai dar uma consultoria financeira, eu sou administrador, sou formado em economia, dá uma consultoria, ganhar um dinheiro ali, ganhar, e eu lembro, falo: não, eu não fui destinado a isso, eu fui destinado à pregação do Evangelho, né? E aí você perseverar em algo que você foi destinado, entregue, e viver aquilo mais que tudo, né? Você abrir mão de ganhar dinheiro, não quero, eu quero viver isso para a minha vida, isso é o meu chamado, né? Essa é a minha vida. E a palavra de hoje que eu quero estudar com você é um assunto muito sério, e eu vou pedir até para aqueles que gostam de anotar, note isso, coloque no altar. Você pode falar para alguém assim, fala assim: coloca tudo no altar. Coloca a sua vida no altar. Essa história que eu li, claro, eu li uma parte dela para você. Essa história ela começa com uma atitude fora do altar. E eu queria falar isso com você. Nós precisamos destinar, nós precisamos consagrar, precisamos trazer nossa vida e colocar ela no altar de Deus, no compromisso do Senhor. Nós precisamos fazer isso. É isso que eu queria pregar. A gente tem que parar de ficar seguindo Deus na multidão, sabe? E pegar a nossa vida e colocar ela na presença, no altar, e viver tudo isso, né? Isso aqui é uma tragédia totalmente fora do altar. O que ele pensou em fazer não faz sentido. Isso aqui é coisa de gente que está vivendo outro padrão, outro modelo, outro sistema. E alguém falou: Davi, não faz isso, Davi não. Davi, multiplica por quanto você quiser, Davi, esquece isso, Deus é contigo. Mas ele está vivendo talvez circunstâncias, está fora do altar. Olha, preste atenção e alguém diga amém aí. O altar vai dirigir sua vida. Amém? Suas decisões, suas motivações, seu coração, nada vai ser maior que isso na sua vida. E do altar saem rios de águas vivas, irmãos, e por onde esse rio passa, as árvores são frutíferas, vai dar tudo certo. Mas tem que estar no altar, tem que estar compromissado, entregue, destinado, tem que estar. Não pode estar perdido, solto, não pode. Eu não posso ser pastor de uma igreja solta, entregue. Eu tenho que ser pastor de uma igreja no altar. E é sobre o altar que desce unção, desce palavra, desce tudo da parte do Senhor. Eu tenho que pegar a sua vida e colocar no altar e pregar para você. Fica ali. Tem um chamado de Deus para a sua vida. Alguém pode dizer amém? Altar na sua vida, né? Fora de um tempo de oração, toma decisões. Você não pode fazer isso, né? 1 Crônicas 21, 1-3. Fora do altar, fora de
dedicação à oração, fora de vida devocional, fora de você entender que você não pode, os outros podem, mas você não pode, porque a sua vida ela é dirigida. Alguém pode dizer amém ou não? Os planos de Deus na sua vida são maiores, sabe? É tudo diferente. Você anda por rumos diferentes. Quem guia a sua vida? Você tem pastor, amém? O Senhor pastoreia a sua vida, e o teu pastor guia pastos verdes, águas de descanso. E ainda que você ande e passe por vales de sombra e de morte, o teu pastor está com você lá. Há um altar na sua vida, há uma dedicação, uma destinação. Foi isso que minha mãe falou: eu não tenho como cuidar desse menino, cuida dele para mim, estou destinando ele para ser seu, para ser totalmente teu. Satanás se levantou contra Israel, fora do altar. Não é brincadeira não. Pessoas dentro da igreja, mas fora do altar, fora do compromisso, fora de uma vida dedicada. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos seus comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan, ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Por quê? Isso trouxe uma calamidade, gente, no meio do povo, trouxe morte. Mas o interessante aqui, olha, é aqui que eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. Nesse momento, o anjo, assim, a leitura é maravilhosa, porque está escrito assim: o anjo aparece entre o céu e a terra, e a espada está na mão. É uma visão muito forte. Araúna viu, seus filhos viram aquilo é uma situação, e a palavra, preste atenção, a palavra do anjo é retorno ao altar. A palavra que veio falando ao profeta, fala para ele construir altar, dedicar altar, restaurar altar, compromisso. Fala para ele fazer isso rápido. E aí Davi sai correndo e vai restaurar altar, vida comprometida, vida dedicada, destinada. Alguém pode dizer amém? Olha lá, sua casa é uma casa consagrada. Seus filhos dedicados, seu casamento é assim. Nós não estamos construindo família fora, casa fora, a empresa, sua empresa, seus negócios, sua vida profissional, nada fora do altar, tudo no Senhor. Tudo no Senhor. Isso que eu queria pregar para você. Coloque no altar, dedica, destina, como alguém que coloca Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus, o Senhor. E o anjo fala: Davi, a decisão sua está totalmente fora do altar. Corre, restaura altar, constrói altar, coloca sobre o altar. E é isso que eu vou pregar aqui para você. Então Davi corre, e Araúna, quando viu o anjo, entrou num pavor tão grande, falou: Davi, pega o que você quiser aqui, pega até animal, faz tudo. Davi, o anjo está ali. Aí Davi falou: mas eu não posso, porque não é assim que restaura o altar. Não é de qualquer maneira que a gente faz um altar na nossa vida. Não é assim. E aí eu queria então pregar isso para você, ok? Vamos lá? Você pode dizer amém aí? Quem está acordado? Vamos lá. Anote, gente, anotar é importante. Vamos lá. Porque temos que colocar no altar. Por quê? É muito sério. Primeira coisa, quero falar com você, e se alguém souber do que eu estou falando, você diz um amém aí para me ajudar. Vamos lá, o que está no altar, Satanás não coloca a mão. Quem sabe do que eu estou falando? O que está no altar, o que está fora,
Não é sério? É sério ou não o que eu estou falando? Não é brincadeira. Está vendo como é que eu tenho que pastorear você e levar no altar? O que está... E altar, por favor, não estou falando de um lugar, eu estou falando de uma vida compromissada, destinada, dedicada, de gente que sabe do seu chamado pessoal, do seu compromisso, sabe do que é, ama a casa de Deus mais que qualquer coisa, sabe? Falou, meu coração está inclinado para a obra de Deus, meu coração está inclinado para o culto, para a adoração. Isso é altar, isso que eu estou querendo falar. O que está no altar, Satanás não coloca a mão, né? Saiu fora. Olha, gente, vocês me conhecem, né? Eu sou isso aqui. Mas eu me conheço no altar e sei quem eu sou fora do altar. Eu prefiro estar no altar, né? Eu estou querendo explicar isso para você, só para você entender, né? Tem coisas que até a minha família fala às vezes para mim, assim, usa palavras para mim. Aqui na Carisma nós temos uma oração aqui na segunda-feira, que aliás tem sido assim maravilhoso. Maravilhoso. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem oração aqui na Carisma. Oração. Não tem a banda, não tem pregação. É só oração. Às vezes até minha família fala, poxa, não vai hoje não, fica aí. Eu preciso ir. Às vezes eu estou de verdade cansado. Eu preciso estar lá. Eu preciso destinar minha vida. Eu prefiro estar lá. Aquilo para mim é importante. Quarta-feira, quantas vezes já me falaram, pastor, termina esse culto de quarta-feira, fica só com os cultos de domingo. Gente, esse culto de quarta-feira é para mim, eu preciso estar aqui, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, isso faz bem para mim. Destinar minha vida à leitura. Paulo estava preso, você acha que ele parava de ler e orar? Não, continua a mesma coisa. Na prisão, o meu altar continua o mesmo. Ler, orar, buscar, clamar, adorar, continua, não para. Porque o que está no altar, Satanás não põe eu quero continuar aqui. Deixa eu aqui. Como é que é a música? Não deixa eu sair daqui? Como é que é? Esqueci a música. Eu não quero mais. Mais ou menos isso. Não quero. Eu quero ficar aqui. Sabe por quê? Eu estou debaixo de cobertura. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Traz sua casa. Paga o preço, traz seus filhos. Pastor, o frio desse, traz seus filhos. Destina, dedica, consagra, põe no altar, paga o preço. Eu contei para vocês, eu fui pregar no Brasil para Cristo. Eles fizeram 12 dias de oração, e eu fui pregar no último dia lá desses 12 dias de oração, e minha mãe foi batizada no Brasil para Cristo. Minha mãe foi batizada no Rio Paraíba, né? Pastor Agostinho. E eu acabava com o culto lá do Brasil para Cristo. Não deixava o pastor pregar. Criança que bagunceira dentro da igreja, que corria no culto, porque lá não tinha salinha, não tinha essas coisas. Ou a criança dormia, ou a mãe beliscava, ou era eu que corria, derrubando tudo, né? E eu contei para a igreja, falei, irmãos, traz seus filhos, porque eu mesmo aqui, detonei o culto aqui várias vezes, hoje eu estou aqui pregando. Terminou o culto, as mães faziam fila para eu orar pelas crianças. Impõe a mão no meu filho. Destina, coloca no altar. Ensina a criança no caminho que deve. Destina, põe, e jamais se desviará. Jamais, Satanás não vai colocar a mão. O texto diz: Satanás se levantou contra Israel, porque estava fora. Aí o anjo fala: Davi, corre lá e restaura o altar, e põe tudo no altar. Deus vai responder do céu, né? Eu quero ler para você, Lucas 22, 31, 32.
Altar é um negócio sério, você está comprometido, sua vida, ter tempo de oração, não brinca com isso não, ter tempo com a palavra, nada mais importante que isso tem que ser primeiro na sua vida, porque isso é um altar seu próprio, particular. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo supliquei em oração por você. Rapaz, você não está tão no altar quanto você pensa não. Satanás, a hora que ele falou, eu falei: não, Pedro ainda não está muito bom, não está não. E aí olha a palavra que ele usa aqui: para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, Pedro, quando você voltar com seu coração a estar mais comprometido, compromissado, a entender mesmo o seu compromisso comigo e com a minha obra, cuide de outras pessoas, né? Se não fosse esse altar na vida de Pedro, que é Cristo, Satanás teria destruído ele. Alguém sabe disso? Pela leitura que você já viu? Teria altar, Pedro, Satanás queria pôr a mão, eu não deixei. Mas Pedro, volta para mim. Volta para mim, Pedro. Para de brincar. Volta para mim, ok? Segue comigo aí. Tem alguém anotando? Ó, segue comigo, ó. Vamos lá. Se você acredita, quantos acreditam que se está no altar o diabo não toca? Olha lá. Se você acredita, se isso é algo assim, pastor, isso é uma realidade espiritual, eu conheço isso, eu sei o que é isso. Se você acredita nisso, coloque seus filhos no altar. Eu vou dar uma palavra para você. Você não gerou filhos para o inferno. Amém? Ó, você gerou filhos para Deus. Pastor, mas meus filhos estão lá no mundo hoje, não querem saber. Mas eles são do altar. Amém? Por isso que há conversão, eles voltarão. Seus filhos voltarão. Está escrito isso. Destina, verbaliza, usa a palavra específica, fale mesmo: meus filhos são o melhor de Deus, meus filhos pertencem a Deus. Fale: meus filhos nasceram para Ele, por Ele, para a glória dEle. Fale isso, coloque isso. Você tem autoridade, você é pai e mãe, a autoridade está sobre a sua vida, e o céu está ouvindo você. Restaure esse altar e põe seus filhos lá. Pastor, mas estão bebendo, pastor, tá... Meu irmão, põe no altar, coloca no altar, e você vai ver o que Deus faz. Satanás vai ter que soltar a mão, Olha, eu não quero me alongar muito, mas eu preciso ler esses textos com você. Olha que coisa sensacional. Gênesis 48:5. Preste atenção. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus dois rapazes, seus dois filhos, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos como Rúben e Simeão. Isso é Jacó que está falando. Preste atenção. Jacó está com José, ele encontrou José. José teve dois filhos com Zanate, que era filha da sacerdotisa de On, que era o deus do sol. E Jacó está ali, está vendo José, o rosto de José, que pensou que estava morto, e ele nota que ele tem dois netos. José tem dois filhos, mas como assim dois filhos dedicados a uma entidade? Não, Jacó falou: José, seus dois filhos são meus. Seus dois filhos que você teve fora, lá no Egito, são meus. E eles vão estar no altar, como seus irmãos. Uau! Efraim e Manassés. Se ele não faz isso, seus filhos podem estar onde eles estiverem, mas eles são do altar de Deus. Você não sabe o quanto eu chorei e choro, para que meus filhos continuem no altar de Deus. Destinados, dedicados, que amem a casa de Deus, que amem,
que nenhuma programação, o mundo hoje está louco, tem um monte de programação para cá, programação para lá, que os meus filhos falam, eu posso ir depois do culto, depois da igreja eu passo lá, mas eu vou na igreja, meu pai está na igreja, eu vou para a igreja, eu clamo a Deus por isso, para que nada roube o coração dos meus filhos. Ore, irmãos, faça isso. Alguém pode dizer amém? Vamos lá, se você acredita nisso, coloque sua casa no altar. Coloque, pague o preço. Está vindo sozinho? Não tem problema. Coloque a sua casa no altar. Um dia você verá toda a sua casa. Alguém acredita nisso? Toda a sua casa. Seus filhos virão de longe, sua família virá, todo joelho se dobrará, aleluia. Tira, vamos, resgata, põe no altar, constrói um altar, corre. Josué 24:15, quando ele percebeu que cada um fazia o que queria, ele falou, não, cada um corria, não, o Senhor nos chamou para termos uma vida de altar. Josué falou, gente, não, peraí, se vocês querem seguir conforme o mundo está vivendo, não, a minha casa é no altar, porque Satanás não vai brincar com a minha casa. Alguém diga amém, vai? Não, vou pagar o preço, vou orar por minha casa, orar por toda a minha casa, toda a minha família. Ele fala assim, mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitam? Quanto a mim, eu e a minha família. Gente, isso tem que ser decreto na nossa igreja aqui, tem que ser decreto entre nós. Vamos lá, vai, eu e a minha casa, eu e a minha família. Pastor, cada um está num lugar, pastor, eu tenho família lá, não sei não, família que é ateu. Eu e a minha casa, eu estou pondo no altar, estou colocando no altar. E a obra é do Espírito de Deus, irmão, você vai ver Deus fazer, não é você. Sem nenhuma palavra, sem nenhuma contenda, sem nenhuma briga, sem nenhuma discussão, sem nada, o coração deles vão voltar para o Senhor, porque alguém pagou um preço, construiu um altar e colocou no altar e orou, e Deus respondeu do céu. Alguém tem que acreditar nisso. Eu acredito nisso. Põe no altar sua família. Vamos lá, se você acredita nisso, coloque suas finanças no altar. Isso é sério, isso salvou minha vida. Você não imagina, os irmãos sabem, né? Eu venho de uma família, minha mãe lavava 17 trouxas de roupa, né? E eu comecei com 10 anos de idade fazendo bloco de concreto, forminha. Depois, aos 12, fui trabalhar no jornal Vale Paraibano para entregar jornal de bicicleta. Aos 12 anos, um homem, seu Wilson Mendes, eu sempre vou contar a vida desse homem. Esse homem um dia me parou na rua, colocou a mão no guidão da minha bicicleta, uma bolsa de jornal de um lado, uma bolsa de jornal do outro, e esse homem me perguntou, falou, menino, você é dizimista? Falou assim, falou para mim, eu tinha 12 anos de idade, ele falou assim, seja fiel a Deus, isso vai mudar a sua vida. Desde lá, eu sou dizimista, minha casa é dizimista, minhas finanças estão no altar, irmãos. Satanás não põe a mão. Você crê nisso? É que para alguns isso é maluco, né? Para alguns isso é louco, né? Mas é sério. Constrói um altar e põe lá. Põe a sua oferta lá. Né? Malaquias 3, 10, 11 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor. Se você acredita nisso, põe suas finanças no altar. Amém? Vamos lá? 2, hein? Estava no primeiro até agora. Que isso? Vamos lá. O que está no altar o mundo não pega. Digam amém. Não pega. Pode se andar, pode dar um pulinho lá, mas volta. É bonito, não dá tempo, mas é muito bonito. O pai do filho pródigo ficou na porteira. O mundo levou, o mundo devolve. Vai voltar, porque está no altar. Foi colocado no altar. Eu chorei por isso. Foi um sacrifício do meu coração por isso. O mundo não pega. Gente, vai ser um testemunho para a nossa igreja aqui. Os nossos filhos voltarão do mundo. Seus filhos vão voltar e vão estar nesta casa servindo a Deus. O mundo não pega. Põe no altar, paga o preço. Essa história aconteceu e a mãe de um rapaz, de um homem já, né? O cara já era um homem, já pescador de alto mar, né? Esses barcos aí de pesca em alto mar, né? Coisas grandes aí. E ele nunca quis, ela fiel a Deus, servindo a Deus, ele nunca quis nada com igreja, nunca quis nada com o Senhor, mas ele ia sair, a mãe orava, né? Ele via a mãe dele, ele saindo pela porta, a mãe dobrava o joelho no chão lá e começava a orar por ele. Ele via, né? Um dia em alto mar, assim, uma tempestade forte, vento forte mesmo, água cobrindo o barco, e o relato é que eles se amarravam, passavam cordas neles, no barco mesmo, para não serem arremessados. Só que não deu tempo, a onda veio, bateu e jogou ele na água, jogou ele para fora do barco, na agitação das ondas. E imagina aquilo, né? Eu estou imaginando a cena assim, e a mãe orando, por ele o tempo todo. Uma onda forte veio, quando ela se levantou ele e jogou ele dentro do barco de novo. E ele chega em casa assim, aterrorizado, contando para a mãe: mãe, a senhora sabe o que aconteceu comigo? Uma onda muito forte veio e me tirou do barco. Mãe, mas uma onda muito forte veio e me jogou para o barco. Aí a mãe falou: sabe por quê, filho? Porque você é dele. Você é dele. Aleluia. Uma onda muito forte pode ter tirado, mas uma onda mais forte vai trazer de volta. O mundo não pega. Vai chegar uma hora que eles vão ter nojo do mundo, vão ter nojo da bebida, vão ter nojo do cigarro, da droga, vão ter nojo. Vai ser uma onda muito forte. Vão trazê-los, eles virão. 1 Samuel 1, 27, 28. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor. Quem tem filhos aqui? Fale assim comigo: eu dedico ao Senhor os meus filhos. Fale o nome aí. Renan e Larissa. Eu dedico ao Senhor todos os dias da vida. São do Senhor. Quem não tem filho já profetiza: os meus que virão já vão nascer no altar. Crê nisso? Dedica ao Senhor. Essa é a diferença entre Sansão e Samuel. Sansão tinha uma palavra muito forte sobre a vida dele. Muito forte. Esse menino é nazireu. Esse menino vai nascer. Tem uma palavra assim sobre a vida dele. Ele é assim. Só que tem que destinar. Os pais deixaram correr solto. Casar com outra mulher, se envolver. Não, meus filhos. Não, meu irmão, dobra o joelho no chão. Vou liberar uma palavra aqui, tá bom? Crê nisso? Vamos lá?
Seus filhos não vão casar com qualquer pessoa. O Senhor vai direcionar todas essas coisas. O Senhor vai guiar a entrada e a saída. Seus filhos não vão trabalhar em qualquer lugar. O Senhor que vai abrir a porta. O Senhor que vai conduzir. Os planos de Deus são perfeitos. Dedica, irmãos, dedica. Ela falou, esse menino eu dedico ao Senhor. Ela não esperou nem crescer, não esperou nem ele fazer a escolha, não esperou. Ela pegou ele, então, vem cá, ó, vem cá. Eu gerei você no Senhor, foi em oração que eu gerei você. Eu chorei por você e você é do Senhor. E falou para ele, olha, ele não é meu, ele é do Senhor. Pôs no altar Samuel. Os pais de Sansão deviam ter feito isso com ele. Aqui, menino, volta aqui com esse cabelão seu aí, vem cá. Não interessa se é forte, não interessa. Você vai para a igreja comigo. Seria legal ver a mãe de Sansão pegando aquele cabelo dele lá, aquela força toda, pela orelha, aquele homem que matou não sei quanto, pela orelha, e falando, você vai para a igreja. Um dos grandes homens, eu ouço, e olha que eu ouço poucos, né? Um dos grandes missionários aí. O testemunho dele é assim, que a mãe pegava os 8 filhos, era um carrinho de compra, colocava os meninos tudo num carrinho de compra, e empurrando o carrinho, os maiores iam do lado, e a mãe ainda falava assim, cantando o hino, vamos lá, cantando o hino comigo, vai. E aí cantava o hino, né? E eles iam cantando o hino para a igreja, chegava na igreja, a mãe colocava os meninos tudo sentadinhos, senta aí, os meninos tudo sentadinhos, e ainda falava para ele, Deus vai falar, falava assim, e eles tudo com raiva, né? E ele então no testemunho diz, será que a minha mãe sabia que eu ia ser um pastor? Será que quando minha mãe fazia aquilo, ela sabia que eu ia ser um missionário? Um dos maiores missionários da Colômbia, né? Eu ia para a igreja, minha mãe levava a gente para a igreja metodista, exatamente na hora que começavam os trapalhões. Pensa numa raiva. Pensa, gente. O pé da gente ia para a rua e a cabeça na televisão, assim, esperando acabar, e gostava daquela parte que era o final, que eram os erros. Aí a mãe pegava pela orelha, falava, vamos, e a orelha já ia quente. Para a igreja, vamos para a igreja. E a gente fala, por que a gente não pode? Ir chorando e reclamando. Será que ela sabia que aquilo estava preparando um pastor? Será que ela chorou muitas vezes por me ver reclamar, e ela chorou? Será que ela sabia que era um preço que estava pagando para pôr no altar? Eu fico imaginando o que você passa. E às vezes você cede. Você não deveria fazer isso, deveria continuar orando. Dedica ao Senhor, o mundo não pega. 3. O céu responde ao que está no altar. Isso é muito sério, eu queria até ficar aqui, mas não dá tempo. O céu responde ao que está no altar. E olha aqui para mim, eu anotei isso. Tem muita coisa esperando apenas você colocar no altar. Você colocou no altar, vai se cumprir a palavra. Apenas isso. Tem muita promessa, muita coisa que está por vir, está assim para acontecer. Só está esperando você pagar o preço de choro, de joelho no chão e pôr no altar. Você colocou no altar, o céu vai se abrir. O céu responde ao que está no altar. Elias pediu para todo mundo se afastem. Construiu o altar, cortou o animal em pedaços, colocou água em volta, colocou o sacrifício. Depois que ele pôs tudo no altar, ele orou a Deus.
E ele pediu: Senhor, agora responde. Na hora que ele falou isso, desceu fogo do céu. O fogo lambeu toda a água que estava no altar, consumiu tudo que estava lá, como que dizendo: você dedicou para mim. Quando Davi fez isso na eira de Araúna, desceu fogo do céu e consumiu o que estava no altar. Olhe para mim, coloque sua casa, seus filhos, suas finanças, sua vida, coloque no altar. O céu vai responder, o céu vai se apropriar, como que dizendo: é meu. E o que é meu, Satanás não toca, o mundo não pega. Está faltando isso para nós. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não só um sinal para ver se eu estou complicando você. É porque talvez eu estou falando no altar, você deve estar pensando assim no móvel. Não, estou falando de vida. Vida comprometida com oração. Para de fingir que ora, ore mesmo, sabe? Sirva mesmo, sabe? Isso tem que ser real, né? Isso tem que ser real na sua vida. 1 Reis 18, 36 a 38, essa é a história que eu te contei. Isso é importantíssimo, você restaurar nessa hora costumeira da oração. Já é vida comprometida, tem vida de oração, tem joelho no chão, tem leitura da palavra, tem leitura de Bíblia. Eu tenho conversado com pastores, eu pergunto para pastores: você tem orado? E é um choque, porque a gente vai se adaptando a uma correria do dia a dia. Meu irmão, não ora para pregar, não. Você tem que orar para você. Ore por você. Está lendo a Bíblia, não lê a Bíblia para pregar, não. Lê a Bíblia para você. Olhe para mim, a leitura da Bíblia não pode ser essa que eu estou fazendo aqui, não. Tem que ser na sua casa. Sua casa tem que ter uma Bíblia. Seus filhos têm que ter uma Bíblia. Quem ganhou a Bíblia do pai aqui? Da mãe? Puxa, olha, poucos. Precisamos restaurar isso, gente. Precisamos restaurar isso da Bíblia. Meu pai, que não me reconheceu como filho, me deu uma Bíblia. E escreveu na capa da Bíblia, na primeira página ali da Bíblia, ali, Salmos 119, 105. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para o teu caminho. Eu acho que ele nem sabia o que estava fazendo. Mas ele estava colocando uma Bíblia na minha mão e me destinando. Destina. Isso é sério, é muito sério. Eu termino. Uma coisa só, como colocar no altar, como, tá bom? Eu termino só com isso aqui. Eu queria que você falasse para alguém do lado assim: tem que ter sacrifício. Fala para a pessoa lá. Está vendo como é sério o assunto? Não é um assunto fácil. Não é algo assim que você fala se quer ou não quer, se dá ou não dá, não é. Não é. Eu fui pastor em Cachoeira Paulista, na época em que Cachoeira Paulista era considerado capital nacional da macumbaria de fundo de quintal, né? Era uma coisa assim, surreal. Havia filas de carro para entrar na cidade por causa dessa macumbaria. O único carro na porta da nossa igreja era o meu, que nem era carro. Era um Escort a álcool, negócio louco, não funcionava de jeito nenhum. A gente chegava na igreja com o olho vermelho, tanta fumaça. Quando chovia, entrava tanta água dentro do carro. O Daniel já baixou a cabeça. Hein, Daniel? Nós íamos tudo no carro. Chovia, a hora que eu estacionava o carro, fazia aquele barulho dentro do carro, assim, ó. Shoo! Tanta água, e com o olho vermelho por causa do álcool, dentro do carro. O resto era carroça, era uma bicicleta, não tinha. Gente,
as pessoas traziam pano de prato e falavam assim: pastor, dinheiro eu não tenho, mas eu queria entregar isso aqui. Trazia um bolo. E eu falava: como é que eu vou pagar aluguel com bolo? Como é que eu vou pagar com pano de prato? Lembra disso? Choramos muito, hein? Choramos muito. E ensinava o povo a consagrar, a sacrificar mesmo. Entrega. Quantas pessoas, uma vez, uma senhora muito querida, mas muito querida mesmo, muito simples, ela era doméstica, trabalhava em famílias, e ela foi mandada embora, e ela me procurou, e ela falou: pastor, onde é que o pastor está? Eu falei: estou entrando em Cachoeiro Paulista. Eu falei: pastor, passa aqui em casa. E eu cheguei lá e falei: pastor, eu fui mandado embora e a minha patroa fez a rescisão comigo, eu queria dar o dízimo. Eu falei: Senhor, como é que eu vou pegar o dízimo dessa mulher? A gente já foi mandado embora, o último dinheiro dessa mulher. E eu assim falei: não posso nem pegar o dízimo dessa mulher, essa mulher não tem nada. E Deus falou comigo: recebe esse sacrifício dela. No dia seguinte essa mulher estava trabalhando. Engraçado, as coisas de Deus, né? Sacrifício de pessoas, sacrifício por vir num culto. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu imagino que você deve estar cansado pra caramba, né? E sentar, né? Enquanto você está andando, tá, a hora que você senta, o sono bate, e fica me ouvindo aqui e tal, e trazer filho, arrumar filho, preparar filho, né? Tem uns maridos que são folgados pra caramba, você ainda tem que deixar a roupa do marido e fazer um negócio para o marido comer. Nossa, que luta terrível, né? Que luta terrível para vir à igreja. Que preço caro, né? Que sacrifício. Mas você está colocando no altar, Satanás não toca. O mundo não peca. O mundo não peca, né? É assim que faz altar, irmãos. Se não está pregando, está lavando louça. Se não está pregando, está servindo. Se não está cantando, está ajudando o bastidor. É sacrifício, é tudo trabalho. E hoje eu falo para você com tristeza. As pessoas só fazem o que dá, o que querem, o que... Não é assim que constrói altar. Se constrói com choro, com vida, com preço, coloca no altar, irmãos. Nós temos que construir uma igreja para os nossos filhos, bonita, gostosa, relevante, atraente. Tem que ser, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter. Mas os nossos filhos vão estar dentro da igreja. Ninguém vai buscar filho na boate, no bar, às 4 da manhã, ninguém. Vão estar na igreja, porque vai ser o melhor lugar do mundo. Eles não vão querer ir embora, vão querer ficar na igreja, porque é um lugar de sacrifício, né? Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para o holocausto, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. Faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que não me custaram nada. Olhe para mim, não fique chateado comigo. Altar se constrói abrindo mão. Podia estar em qualquer outro lugar agora, mas vale mais um dia na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar.
nossa casa vai crescer desse jeito. Os nossos netos vão ser assim. Vão casar na igreja. Vão construir sua vida na igreja do Senhor. Vão amar a igreja. Onde estiverem, cidade que estiverem, eles vão procurar uma igreja. Uma igreja. Sacrifica, por favor, constrói um altar. O anjo está só esperando isso. Constrói um altar. Eu imagino essa cena, o anjo olhando para o Senhor, e ele com a espada na mão, e vendo Davi fazer aquilo, e olhando para o Senhor, e o Senhor fala assim: põe a espada na bainha de novo. Ele entendeu o que eu quero dele. Eu quero o sacrifício dele. Eu quero que ele viva para mim. Eu quero que ele seja meu. Tudo meu. Minha casa, meus bens, minha família, meus filhos. Tudo dele e para ele são todas as coisas. Monta esse altar, por favor. Por favor, igreja, monta esse altar. Pais, você tem autoridade. Você tem autoridade. Seus filhos podem não estar aqui, mas você tem autoridade diante do céu. Monta o altar e põe. Porque a obra é do Espírito. O coração deles vão se voltar para o Senhor. O coração deles vão se voltar para o Senhor. Alguém crê nisso?